Reforma da Previdência não acabou e você paga a conta do INSS. Para entender essa matéria que foi publicada hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2020, vou pedir que você me acompanhe aqui nesse vídeo. Só não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa notícia possa chegar para outras pessoas. Às vésperas aí de completar um ano, agora em novembro, a reforma da Previdência do governo ainda tem propostas pendentes. E a principal delas, você vai saber aqui nesse vídeo, se refere a contas que você continua pagando, contas que deveriam ser pagas aí. Você vai entender essa situação. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês. Se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil. Entre os 4 pilares da reforma apresentada aí pela equipe econômica está endurecer as regras de cobrança dos grandes devedores. A medida ainda não avançou no Congresso, como eu disse, você continua pagando a conta aqui, enquanto os grandes devedores ainda não receberam nenhuma cobrança. Além disso, ainda não foi apresentado aí o projeto da lei de responsabilidade previdenciária, cujo objetivo é incentivar os estados e municípios que façam adesão à reforma e adotem medidas para controlar os gastos com aposentadorias e pensões dos servidores. Outro ponto, sem conclusão, é a criação de regras claras para aposentadorias especiais, como vigilantes. O assunto aí foi negociado no Senado em outubro do ano passado, já faz mais de um ano que já está fazendo aniversário. Então, para você que já deixou o like, deixou o joinha aqui para ajudar na divulgação desse vídeo, ficou interessado, vamos falar aqui sobre a reforma da Previdência. No início do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou ao Congresso um pacote de propostas legislativas para reestruturar a Previdência Social, cujo aumento das despesas pressiona aí os gastos públicos. O principal pilar foi a emenda da Constituição com os novos critérios de aposentadorias e pensões. Além desse, foram aprovadas as propostas de reforma voltada aí para os militares e do pente fino do INSS em busca aí de cobrir fraudes. Infelizmente, o pente fino muitas das vezes também erra, fazendo com que você continue pagando essa conta. O quarto eixo do pacote previa medidas para acelerar a recuperação das dívidas do INSS, da Previdência, em estratégias para neutralizar discursos contrários à reforma. A oposição e alguns economistas argumentavam que antes de endurecer as regras para a aposentadoria, era necessário cobrar os devedores, embora isso tenha efeito muito menor nas contas públicas. Então, vamos falar sobre os devedores. Essa é uma das frentes que o governo quer classificar aí e criar mecanismos de combate aos chamados devedores contumazes. Pelo texto, esse devedor é o que mantém uma dívida igual ou superior a 15 milhões de reais por mais de um ano, com prática aí de algum tipo de fraude. Então, portanto, são pessoas, ou melhor, são empresas, instituições que são considerados como grandes devedores, quem deve mais de 15 milhões por ano ao INSS. A proposta é traçar ações específicas para acabar aí, né, para atacar o devedor contumaz, e algo que não é previsto na legislação atual. Isso pode representar uma aceleração superior a 30 bilhões em 10 anos. Então, não existe nenhum tipo de cobrança para esses devedores, pessoas que devem mais de 15 milhões por ano junto ao INSS. Na legislação, na lei, não existe nada. A cobrança é feita apenas para você. Apesar do impacto financeiro ser pequeno em relação ao pacote aí já aprovado, que deve gerar uma economia de 1 trilhão em 10 anos, o governo quer concluir a votação desse projeto. Segundo o Ministério da Economia, a análise desse projeto
foi prejudicada devido à crise provocada pela pandemia no ano de 2020. Sobre a responsabilidade previdenciária, em relação à lei de responsabilidade previdenciária, o governo disse que a proposta deverá ser apresentada em breve, mas não deu um prazo exato. Um dos itens, um estudo aí que prevê que o governo federal, estadual e também municipal conceder um aumento salarial a servidores, à medida que ficará condicionado ao impacto nas contas previdenciárias. Técnicos do governo afirmam, assim será criada uma barreira indireta a reajustes, principalmente porque os salários dos servidores ativos servem de base para a aposentadoria de muitos inativos. Sobre periculosidade, o acordo firmado lá no Senado, o governo apresentou em outubro do ano passado um projeto de lei que cria regras especiais de aposentadoria para profissionais expostos a alta periculosidade, como vigilantes armados e guardas noturnos, por exemplo. Hoje, não há requisitos diferenciados de aposentadoria para categorias com grau de periculosidade, mas é comum que esses profissionais entrem na justiça alegando que, por causa da periculosidade, têm direito de se aposentar aí mais cedo. O objetivo do projeto é deixar claro na lei quais as situações em que um trabalhador pode pedir antecipadamente o benefício por causa das condições de trabalho. Isso reduzirá a disputa na justiça, vai fazer com que reduza o número de processos na justiça de trabalhadores que trabalhem aí no caso da periculosidade. No entanto, o texto traz regras ligadas à emenda constitucional da reforma da Previdência, também não avançou. O Senado quer ampliar a lista de categorias beneficiadas, com isso, o andamento travou, está tudo parado. Segundo as propostas, na avaliação do economista Paulo Tafner, especialista na área de previdência, um dos consultores informais da equipe lá do Paulo Guedes, ministro da Economia, o governo teve dificuldade de dar sequência às reformas da Previdência por causa da falta de base política sólida no Congresso e por causa aí do calendário apertado. Fica difícil aprovar uma ampla agenda legislativa diante de eleições a cada 2 anos. A janela é muito curta, isso acontece em todos os governos, mas a falta de articulação política que aparece estar melhorando a partir de agora, atrapalhou aí o andamento, é o que afirma, e portanto, apesar da aprovação da reforma da Previdência no ano de 2019, o Brasil caiu 3 posições em 2020 no ranking de índice global de sistemas previdenciários elaborado aí pela consultoria Mercer. O país ficou em 26º, na colocação num total de 39. A reforma traz um alívio fiscal no médio e longo prazo, os efeitos ainda demoram por causa da transição, é o que explica Felipe Bruno, líder de previdência da Mercer Brasil. Para ele, a reforma aprovada, apesar de ampla, não deve ser suficiente para equilibrar as contas da Previdência e, por isso, uma nova reestruturação deve ser feita aí nos próximos anos. Diante desse quadro que nós vimos, além da reforma da Previdência não acabar, nós vamos ter aí surpresas. Eles vão tentando adequar essas situações nos próximos anos. Pequenas reformas serão colocadas dentro da reforma da Previdência. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Essa matéria aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês lerem. Infelizmente, vem acontecendo essa situação. As grandes fortunas continuam sem nenhum tipo de cobrança da Previdência Social. Você continua pagando a conta como? Através do pente fino, que tem como único objetivo aí cortar despesas da Previdência Social. Deixe seu comentário. Muito obrigado. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.